Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Voz dos Animais. Eu sou Andréia Cesso e hoje eu trouxe mais uma convidada muito especial, que é minha amiga e de profissão, de vida, e eu admiro muito o trabalho dela, tudo que ela faz. Ela tem muito para acrescentar, muito para trazer para gente de experiências, que é a Cibele Tristão. Eu me senti meio na responsa agora, né? Muito para acrescentar, a gente vai tentar, né? Não, mas é um Maravilhosa. prazer estar aqui no Voz dos Animais. Já faz um tempo, né, que a gente vem conversando, alinhando. Sim, sim. E, nossa, eu estou muito feliz, né, de poder participar desse seu projeto, né? É um projeto em ação, né? Ele saiu do papel e já está aí, né, com alguns episódios no ar. Uhum. E espero sim contribuir, espero estar, né, à altura do podcast, Imagina, né, e nossa, que poder agradeço. acrescentar, né, para continuar ajudando, né, a voz dos animais. Que legal. A Cibele já está na profissão e sempre amou os animais, na profissão, né, para mais de 19 anos. E ela vem, assim, trazer essa experiência e a gente quis esse tema sobre por que humanizar os animais? Para a gente entrar mais profundo nisso, né? Como a gente vê nós humanos, vê os animais, sente os animais, os comportamentos que a gente leva pro animal, Sim, né? nossas As projeções, nossas né? projeções, É. exato. Então se apresente, fique à vontade se você quiser falar, né? Que é muito legal Tá. você falar o que você faz, sua experiência. Então, eu sou a Cibele, né, para quem não me conhece, é um prazer estar aqui de novo, né? E é uma felicidade muito grande mesmo, Ai, tá? gratidão. E assim, eu já tô, né, há 19 anos nessa área. Transitei aí, né, em clínica, cirurgia, intensivismo, odontologia veterinária. Eu tenho uma paixão muito grande, né, em correlacionar, não trabalhar pura e simplesmente aquela especialidade, né? Nós não somos únicos, né, de nos vermos como um sistema único, né? Uhum. Nós temos vários sistemas, eles também têm, e eu gosto muito da clínica médica porque ela consegue fazer o fundo dessa coxa de retalhos, né, entre os especialistas. Muitas vezes um especialista não é uma crítica, né, mas isso acaba acontecendo porque é natural que o especialista vai olhar com um olhar mais técnico para a área dele, Sim. né? Se eu sou oftalmo, se eu sou endócrino, se eu sou cardio, isso na medicina humana, na medicina veterinária também. E quando eu sou o fundo dessa coxa de retalhos, eu entendo que eu consigo fazer um link melhor e esse paciente vai usufruir melhor disso, Uhum. né? Ah, não, eu não posso usar tal remédio nesse paciente que foi indicado por um especialista, porque ele já passou por isso, ele já, né? O clínico geral é que tem o maior histórico, Verdade. né? Então é muito importante, eu acho que as famílias hoje em dia terem um clínico de confiança, né, que está sempre se atualizando, que está sempre correndo atrás do que tem de melhor. A gente tem muito, né, um crescimento muito grande, a gente tem muito do que buscar ainda dentro da nossa profissão, isso que deixa ela ainda mais linda. E a gente consegue ver esse benefício, né, sendo usufruído pela família. Eu gosto muito daquele conceito de saúde única. Uhum. Por quê? Aquele cachorro que entra no nosso consultório, aquele gato que entra no nosso consultório, eu vou puxar um pouquinho mais para o cão e para o gato, porque a minha área mais de Sim. expertise é o que eu lido mais hoje em dia, né? Na odonto eu acabo indo para os roedores, né, e tudo mais, mas pensando na clínica médica, né, que eu faço mais de cão e gato, ele não é mais aquele cachorro dos anos 70, dos anos 80, ele não é mais aquele cachorro Uhum. que ficava amarrado na árvore, no quintal, Uhum. que comia o resto de comida que jogava lá, né? Com o advento das formulações de ração, esse cachorro veio a ter uma dieta um pouco mais equilibrada. Hoje em dia a gente tem, né, um exemplo de alimentação, uma ração melhor que a outra, Sim. né? Hoje mesmo uma ração muito inferior, uma ração de entrada, uma ração de combate, ela consegue já garantir níveis que a ração do passado não conseguia chegar. E até hoje, e ainda para acrescentar, veio a comida natural, né? Exatamente, com uma proposta, né, de manter esses sistemas,
né, entendendo que aquilo sim deve ser digerido daquela maneira, né? Então, a gente tem essa gama hoje em dia, tanto das rações secas, úmidas e dieta natural que está vindo com força total. Ele é olhado, né? O pet hoje ele é olhado de outra forma. Ele não é aquele cachorro que a gente só ia perceber que estava doente, né? Depois de muito tempo, depois de muitos dias, às vezes prostrado, sem querer fugir para a rua, né? Porque ele vinha passando mal, nem percebia-se que o pet passava mal, porque ele tinha acesso à rua, vomitava na rua, tinha diarreia na rua, né? Hoje, conforme os anos vieram vindo, a gente foi vendo que ele é mais membro da família. Ele é olhado de outra forma. Não se observava muito. Eu lembro que a minha mãe, essa cena me marcou muito. Ele vivia na rua, abriu o portão, minha mãe, quando eu era bem pequenininha, né? Abriu o portão e ele ia embora. E ficava o dia inteiro na rua. Aí, tipo, na estrada, passando lá, indo, Valinhos, Vinhedo, via ele, minha mãe ia trabalhar, ia fazer alguma coisa, via ele na rua, olha, chamava Puck. Olha o Puck ali. Sabia até onde estava. Sabia até onde estava. Depois, no final do dia, até mesmo no outro dia, voltava, provavelmente, né? Cruzava e tal. E aí ele começou a ficar mais velhinho, mas não tinha essa observação como que ele estava. E ele já estava perdendo a visão, entendeu? Uhum. Tanto que ele começou a ficar, mas já estava muito avançado e não tinha mais o que fazer. Hoje em dia, ele está muito perto. Qualquer coisa que o animal faz, você já sabe, né, o que está acontecendo com ele. Exatamente. Isso é muito... É isso que a gente pensa quando a gente pensa em humanização, né? É um olhar com mais cuidado, é um zelo, é um carinho, é uma troca que antes não existia, né? Existia o amor? Existia. Mas era a forma de amar daquela época que era diferente da forma de amar hoje, de enxergar o pet hoje. E isso não é ruim, né? Passa a ser ruim quando a gente começa a mudar um pouco a perspectiva e esperar algo que não é daquela espécie, né? Então, o que é a humanização, né? A humanização, a classificação dela é a gente ter esse cuidado, esse olhar carinhoso. Um pet chega pra gente coletar sangue no consultório, eu vou brincar, eu vou esperar o tempo dele, ele vai xeretar tudo, ele vai, né, desenvolver os sentidos ali do olfato, do visual. Eu tenho que preparar esse ambiente de uma forma acolhedora. A gente tem que sempre correlacionar que a humanização é da mesma forma que acontece nos hospitais humanos, nos laboratórios humanos. Nós deveríamos sim, e se a gente, né, tiver que responder a pergunta, você quer um atendimento humanizado? A gente vai assinalar sim, que é aquele laboratório que te acolhe, que vem uma enfermeira te dando um bom dia com um sorriso no rosto, vai coletar o sangue que você não vai nem sentir, no final você vai ganhar um biscoitinho, um chazinho, é todo esse encantamento de cliente. O acolhimento. O acolhimento, isso enche os nossos olhos. E por mais que o cão não perceba nada disso, ele vai perceber na forma de ser tratado. Se eu já chego de qualquer jeito, já vou quebrando ampola, já vou aplicando injeção de qualquer jeito. Não, eu posso preparar, né? Fazer um carinho, dessensibilizar, né? Atrair a atenção dele para outros locais, assim, para outros pontos, para eu poder dar uma injeção. Ele nem percebe muitas vezes que ele tomou injeção, né? Já teve gente, vira e mexe, a pessoa pergunta, mas já aplicou? Mas já foi? Né? Porque o cachorro não teve nem reação, nem de querer fugir, nem de querer morder, nem de se assustar. Então, isso é uma forma humanizada, é quando eu trato com zelo, com carinho, da forma também como nós deveríamos ser tratados. Se a gente for comparar, nossa, aquele hospital ou aquele asilo, né, aquele abrigo, é tudo na grosseria, o pessoal fala alto e tem que ser naquele momento, naquele tempo, naquela... Não respeita. Exatamente. Então, a partir do momento que não tem o respeito, não tem a humanização. E isso a veterinária vem usufruindo muito, né? O que é o errado? É antropomorfizar, tá? Quando a gente pensa em antropomorfização, a gente está esperando atitudes de um ser humano num cachorro, de uma criança num gato, né? Então, isso sim é uma cobrança ou uma expectativa que não vai se realizar, né? Então, até onde esse limite é muito tênue. Então, eu quero bem, né? Eu posso sim ter um adesivinho de band-aid ali, coloridinho, do mesmo jeito que a criança recebe no laboratório. É um agrado, é um carinho, para ele não vai implicar em nada.
Mas a partir do momento que eu quero, por exemplo, vestir, sei lá, os meus gatos com roupinha, lacinho, é uma situação extremamente desconfortável, né? A gente sabe Colocar que sapatinho. sapato, a gente sabe que o paciente felino, principalmente, o cão já não gosta muito dessas coisas, mas ele acaba aceitando, ele não tem essa aflição ao toque. O gato, a gente sabe, às vezes um curativo de nada colado em qualquer parte do corpo, ele já perde o equilíbrio, ele já não anda direito. Um estresse, exatamente. Então, hoje em dia, pensando até nesse estresse, a gente consegue correlacionar, né, o efeito indesejado do estresse, liberando substâncias, consequentemente, indesejáveis, aumentando a inflamação. Então, é aquilo, por isso que eu falo... estresse crônico, né? Crônico, silencioso e traiçoeiro. Quando eu vou perceber, normalmente esse gato já vai ter uma doença inflamatória intestinal, que é um baita de um sinalizador de estresse. Muitas vezes é um gato confinado, porque a gente também quis proteger, né? Do jeito que a veterinária veio evoluindo, tá bom, então a gente não pode mais ter o gato com acesso à rua, que é o gato que vai ser atropelado, que ele vai ter chance de comer veneno, que ele vai comer o passarinho do vizinho, o vizinho não é obrigado a tolerar essa invasão, né? Que ele vai urinar, defecar e estragar os pertences de uma outra família. Ninguém é obrigado a gostar, né? Mas daí a maltratar é outra história, que cabe outro episódio. Outro tema. Mas a gente foi entendendo e a gente foi passando isso para os nossos clientes também, que o gato ele deveria ser extremamente domiciliado. E aí o que acontece? A gente tem algumas residências que tem uma superpopulação de gatos, a gente chama de ambiente multicat. Então é aquilo, né? Nesse metro quadrado, nessa residência, nessa casa, quantos gatos viveriam bem ali? Lembrando que o gato ele é um caçador solitário, ele é um animal estoico. Exato. Então, né, essa minha interferência dentro daquele ser. E ele precisa, ele não tem como não estar com outros, né? Porque aquele ambiente é aquele, ele obrigatoriamente, ele tem que viver com todos aqueles animais. Então imagina você chegar na fonte de água para tomar água, isso quando tem uma fonte, isso quando tem água limpa, né? Porque toda essa conscientização ela deve ser feita no consultório, porque muita gente não sabe, né? E não é obrigado a saber. Né? Cada um tem a sua área de expertise, tem um dom para determinada área ali da vida, mas é a função sim do médico veterinário mostrar para aquela família como que aquele paciente viveria bem, viveria em harmonia dentro daquele ambiente, né? Pensando em saúde única, de não transportarmos doenças de um para o outro, né? Tanto zoonose quanto uma antropozoonose. Então, assim, são cuidados básicos que eu vejo que muitos veterinários renomados acabam esquecendo de aplicar isso dentro do consultório. E aí vai exigir daquela família um resultado final. Que é o manejo, né? O manejo comportamental, o manejo ambiental. Exatamente. Né? Então, assim, poxa, mas não seguiu a receita que foi dada? Né? Eu passei a prescrição, como que não conseguiu? Poxa, a prescrição ela é a última. Exato. Ela é a consequência. Se eu não tenho, né, o que vem antes ali, a raiz do problema, muitas vezes eu nem preciso prescrever nada. Eu não preciso de remediar com um remédio. Eu posso pegar aquilo na raiz, cortar o mal pela raiz, na causa base, para a gente não ter mais que tapar o sol com a peneira. Exato. Então, o ouvir é muito importante. A gente entendendo como é que funciona, tá, eu entendi que naquela família o manejo é assim, né, os horários de chegada, o horário de saída, o jeito que é oferecido a ração, o jeito que é oferecido a água, né, entender como é que funciona o sistema dentro daquele ambiente, e aí eu vou entender, poxa, isso daqui é muito bacana, vamos, né, exponenciar isso aqui, dá pra gente multiplicar essa parte legal aqui? Isso aqui também não tá muito legal. Então, vamos tentar reduzir. Muitas vezes não é, né, de uma hora para outra. A gente tem que criar. E o que eu acho muito importante é que se o meu cliente ele não entende o porquê de fazer aquilo, é muito mais difícil de replicar aquilo na hora que chegar em casa. Porque a hora que tá no consultório é fácil. Eu tô falando, eu tô mostrando, tô dando exemplo. Todo mundo acha que vai conseguir. Até porque todo mundo tem a boa vontade. Poxa, você tá lá, você marcou uma consulta,
você quer extrair tudo que você puder Claro. daquilo, e a sua expectativa é reproduzir, é recriar tudo aquilo na hora que chegar em casa. Nossa, então eu vou fazer assim com as minhas caixas de areia lá de casa. Eu vou colocar mais pontos de fonte, ou eu vou colocar mais tapetinho higiênico pro meu cachorro. Ele é filhote ainda, ele tá se perdendo na casa, então eu vou deixar as portas dos quartos mais fechadas até ele entender o ambiente, ele ter ali criado um mapa geográfico do ambiente que ele está crescendo dentro da cabecinha dele. Enfim, vai adaptar, independente da espécie que a gente está falando. Só que a hora que chega para pôr em prática, se ele não entendeu o porquê que aquela família tem que aplicar aquilo, então a adesão do tratamento ela é implicada da forma como é passada. E a gente tem que se deixar aberto do tipo, eu estou te passando várias dicas. Pode ser que você tenha dificuldade em aplicar algumas delas, mas me avisa, me dá um feedback. Poxa, Sibeli, isso aqui, ó, tá impossível de fazer, porque quando eu fiz isso, aconteceu tal coisa. Vamos adaptar. A gente adapta, exato. Agora, se eu passei aquilo de uma forma ferro e fogo, você vai conseguir. Não tem como dar errado. A partir do momento que chegou lá e deu errado, você não vai me contar. E aí eu tô achando que tá tudo bem, não tem outra opção. Eu posso até ser demitida, né? Aquele cliente pode não voltar mais ali. Só que às vezes ele vai receber, ele vai mudar e às vezes vai receber a informação do mesmo jeito ou até pior ou de uma outra forma. Pode dar certo ou pode dar errado, mas vai ter perda de tempo, né? E aí meu paciente que tá pagando o preço por isso. Né? Então eu falo que não tem nada mais prazeroso para um médico veterinário quando ele atende um cachorro que tem vida de cachorro. Quando ele atende um gato que tem vida de gato e que é tratado como um felino, que é tratado como um paciente gato. Né? Que a gente não tenta mudar essa espécie, eu não tento transformar ele numa criança, né? Que é mais ou menos essa relação que eu vejo hoje em dia. Mas cabe também falar que isso humanizar não é deixar, não humanizar, né? Não é deixar também de fazer carinho, Exato. Às vezes de um animal não pra poder gente voltar dormir para os junto, anos 80. né? Vamos amarrar na árvore, Vamos né? amarrar na árvore e ficar lá jogada, eu dou comida para você, eu chego, faço carinho, eu entro do lado de casa, você fica sozinho. Isso realmente não funciona, né? A gente já vê animais tristes, o cão, o gato, esses mais próximos de nós, até mesmo nos pets não convencionais, né? As aves, elas são muito próximas, né? Captam, né? São muito espertas. Elas necessitam, né? Dessa proximidade, desse carinho, desse amor, né? É o que eles estão necessitando agora para a própria evolução mesmo. E até né, a missão deles. É a missão deles. Porque a gente pode perceber que a gente chega em casa triste, o cachorro vai receber a gente do mesmo jeito. Super feliz, abanando o rabo porque nós chegamos. Se a gente chega alegre, ele vai receber do mesmo jeito. Se a gente chega preocupado, ele vai receber sempre alegre. Então, assim, essa missão, né, de querer fazer o bem para nós, de querer estar ali para nós, por nós, é a missão deles, né? O gato com esse potencial de transmutação tremendo que eles apresentam. E isso é independente do nosso estado de espírito, do nosso humor, né? Da fase que a gente está na vida. Eles estão ali para isso, né? E essa aproximação, essa humanização fez com que também, na medida certa, eles acabassem também usufruindo. Claro. Muitas vezes, aquele animal da árvore, ele demoraria, né, ele tá mostrando o sintoma, mas demoraria para a família perceber muito tempo. E às vezes até a medicina não estava tão evoluída, né, do jeito que é hoje, a facilidade dos exames complementares hoje também. Então perdia-se muito do histórico. Poxa, mas ele tem acesso à rua, eu não sei o que ele comeu, o que ele bebeu, se ele brigou com alguém, se ele foi atropelado, se houve um trauma, se houve um susto. A gente não sabia. Hoje, quando a gente domiciliou e colocou, né, e trouxe para dentro da nossa casa, a gente consegue perceber isso muito na hora. Então, eles usufruem isso também, coisa que antes não tinha, né, todo esse efeito positivo em cima da vidinha deles, né? E a gente... Acho que linkar aqui coisas que poderiam tá pendendo, ó, você tá pendendo mais a humanizar ou não. Talvez a gente dá alguns exemplos, assim, o que você vê também? O que eu sinto a gente também, hoje em dia,
até por conta de mídia e tudo mais, eu entro mais nessa parte do cão, principalmente, quando a gente pensa no canino, de raças de moda. Então, muitas vezes, eu acabo tendo aquele cão, comprando, adquirindo, ou vai chegar até mim por conta daquela raça que foi o meu sonho. Mas eu tenho condição de ter aquela raça? É uma raça de trabalho? Né? Qual que é a aptidão daquela raça? Porque se eu tenho, por exemplo, um cão que tem uma determinada aptidão e eu vou trazer ele para uma outra realidade, eu vou ter uma perda ali de qualidade de vida. Porque muitas vezes é um cão que tem um gasto de energia tremendo e eu vou confinar dentro de um apartamento ou dentro de um quintal que seja. Mas assim, eu recebo muito cliente falando, não, mas meu quintal é grande, eu tenho não sei quantos mil metros quadrados. Tá, você pode morar dentro de um estádio de futebol. Esse cachorro é muito inteligente, ele é muito ativo. A partir do momento que ele entendeu cada cantinho daquele campo de futebol, ele conheceu, ele detectou, ele reconheceu, ele mapeou na cabeça dele o Maracanã, ali já não vai ter mais nada de recreativo, ele não vai perder mais tempo, ele não tem mais nada de interativo para ele. Então essa interação para ele é a mesma coisa que ele morasse dentro de um apartamento. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem determinadas raças que chegam com comportamento estereotipado. Então, aí, eu já tô deixando, sabe, deixando um pouco de humanizar. Então, não tem mais aquele cuidado, aquele zelo. Ele vai ter no sentido de ter uma ração de boa qualidade, de vacinação atualizada, de check-up regular, de proteção, ele não vai estar em perigo, né, fugindo para a rua. Então a gente parte desse princípio. Só que a parte comportamental está sendo deixada a desejar nesse momento. Né, à medida que eu pego, de repente, um cão de trabalho e coloco para dentro de casa para viver como um pet, como um animal de companhia, sem o trabalho, que está na genética, que está na epigenética, que está em todas as suas células. Você entende? Então, e aí fica super ativo, não consegue, tipo, só fica, às vezes fica até, né, nessa coisa compulsiva, né? Exato. De ficar pegando a bolinha, não olha mais pra ninguém, a bolinha vai, vem. Porque ele precisa de outros movimentos. Exatamente. Precisa conhecer outras coisas. Exatamente. Né? Um cachorro desse provavelmente estaria pastorando. Exato. As ovelhas. Estaria trabalhando, acordando cedo, seguindo, fazendo um trabalho extremamente físico, né? De gasto energético físico e também intelectual. Exato. Né? Porque ele não sabe. Você deu o exemplo de um cão de pastoreio, por exemplo. Ele não é à toa que ele sai mordendo o tornozelo, que ele sai arrebanhando. Não, ele sabe os pontos que ele tem que pegar, até para nem morder. Né? O melhor cão é aquele que ele trabalha, arrebanha sem dar nada, no máximo um toquinho ou outro, alguma coisa assim. Então, o que acontece? A gente é bonito de ver, né? É lindo de ver. É lindo de ver. É lindo de ver. Porque isso é qualidade de vida. Ele está onde ele deveria estar. Isso, é muito bonito. E aí, o que acontece? Então, eu tenho a humanização até um certo ponto, mas aí eu tô mudando um pouco aquele estilo de vida. Ele não foi feito para ser, muitas vezes, um cão de companhia. Numa casa, que a gente for pensar, a grande parte da população que até está assistindo a gente, né, das pessoas que assistem, tem aquela vida de sair para trabalhar, passa muitas horas do dia fora, e a hora que volta, né, é natural encontrar aquele cachorro com comportamento estereotipado. Aquele cão com comportamento estereotipado vai começar a surtir efeito na minha família também. Vai começar a mexer nos humanos daquela família também. Porque se instalou uma desordem. Né? Então, isso vai sendo projetado. A gente tem que lançar mão, muitas vezes, de treinamentos, ou dependendo de onde vai parar, acaba tendo a prescrição, o remédio, onde vai remediar. Né? Mas e a causa base? Quem que vai ali chegar e cortar o mal pela raiz? Sim. Né? Então, eu acho que isso sim que a gente tem que prestar um pouco de atenção e olhar com outro olho, né? Com outro olhar. Porque esses exemplos, né, que a gente falou agora, que você comentou também, ele acaba sendo o cachorro, ele não consegue ser ele, né? Ele acaba o cão, né, os animais, eles se adaptam. Mas o quanto que você está fazendo com que ele fique cada vez
mais talvez adoecido, frustrado, frustrado. porque ele sabe que ele não está correspondendo à expectativa da família, porque muitas vezes o que acontece? Vai receber mais bronca, é grito, é até agressão física muitas vezes, né? É um desprezo. Então, assim, quanto mais bagunça faz, mais é desprezado, mais fica confinado. Aí vai fazer mais bagunça. Então, vai entrar num ciclo vicioso ali. À medida que isso acontece, vai ter aumento de catecolaminas, né, cortisol, que são hormônios do estresse, e ali, né, sinais inflamatórios. Por exemplo, a gente vai pensar em catecolaminas, são substâncias indesejadas que vão começar a serem liberadas, e aí numa dessa, adoecimento em corpo físico. Sim. Né? Porque daí do mental, né, de todo aquele campo que é criado ali, tanto da frustração quanto de estar num ambiente que ele não está sendo ele mesmo, ele não pode ser ele mesmo, não consegue ser, e aí deixa aquela missãozinha de lado. E aí numa dessa a gente acaba tendo algumas alterações até, né, físicas ali de ordens biológicas que vão aparecer nos exames. Sim. Né? Hemograma, ultrassom, a gente acaba pegando. Precisa. Não, assim, isso também não nem com cachorro, não necessariamente até com cachorros de raça, né? Às vezes Sim, a gente se adota um exatamente. vira-lata e o vira-lata você percebe que ele tem aquele potencial, sabe? Exatamente. E Isso que é difícil, né? Porque quando a gente Difícil. adota qualquer animal, porque a gente não sabe o que tem ali por trás. Exato. Muitas vezes são fêmeas que foram resgatadas na beira da estrada, prenhes, né? Ou que a ninhada já foi pega por alguém ali numa caixinha. A gente não faz ideia, né? Eu no meu consultório, eu sempre faço questão de orientar muito a adoção. Né? Eu falo, gente, por que vocês vão comprar um cachorro assim, assim, assado? Tem tanto cachorro precisando, né? Eu sou fãzaça, assim, da adoção. Mas eu sei também que muitos protetores ou muitas ONGs acabam tendo um trabalho de secar gelo imenso, que o que elas querem é só fazer a adoção. É difícil de ter o preparo, né? Porque muitas vezes esses cães, eles vão muito jovens para as feirinhas. Não dá nem tempo de saber qual que é a aptidão, qual que é o comportamento, a essência daquele animal. Né? Muitas vezes eu tenho um filhote aqui que se daria super bem com a criança e o outro que não. Só que não deu tempo de perceber. E na hora de adotar, vai o contrário, vai o inverso. Né? E isso, hoje em dia, tem alguns adestradores, alguns comportamentalistas que trabalham junto, né, com a ONG, frente, né, a esse processo de entender ou até trabalhar um pouquinho a obediência, para os animais também terem um comportamento adequado nas feirinhas, porque muitas vezes tem medo, treme de medo, faz xixi de medo, né? Então ninguém quer, assusta. Uma criança, né, que é inocente, assusta quando tem um cachorro assustado, um cachorro medroso. Então, poxa, ele ficaria de lado. E às vezes daria super certo para aquela família. Mas ele ainda não é entendido, ele ainda não é compreendido. Precisa de um tempo também Exato. de ficar no ambiente para ver como ele vai se relacionar, né? É. Alguns dá para entender, porque logo já chegam, né? Não consegue ficar muito perto do outro, fica bravo, fica mais medroso, e aí é fazer um trabalho em cima desse animal, né? Mas é muito necessário, principalmente a questão do comportamento. A maioria desses que chegam, eles precisam de um cuidado, eles precisam ser mais assistidos. Sim. Ter um olhar em cima disso para não deixar passar batido. Não deixar passar batido, porque ele vai crescendo e a coisa vai piorando. Vai. E aí acontece a devolução. Exato. Exatamente. É sempre, por que devolveu? Né? Tudo Exato. Isso que a gente falou. Eu já tive casos no consultório de clientes que acabaram adotando, às vezes, 2 irmãozinhos, né, da mesma ninhada, e um extremamente submisso, um extremamente dominante. Isso não deu certo. Então, não é culpando a ONG, né, culpando o protetor. A gente sabe o trabalho maravilhoso que é feito, a dedicação, a doação, né, não é fácil, mas é um trabalho de secar gelo, infelizmente ainda, porque esses lugares normalmente não dão conta, trabalham com superlotação, né? Só que quando a gente tem um olhar até dentro do abrigo ainda, antes da adoção, para essa parte comportamental, a gente conseguiria prevenir muita coisa lá na outra ponta.
né? Então eu falo, eu já peguei uma vez uma conversa com um adestrador que ele olhando a ninhada, ele falava, olha, a característica desse filhote aqui é assim, assim, assado. Ele deveria ir para um ambiente com tal característica. Esse aqui já não, ó. Tá vendo como ele se comporta? Vinha outro brincar. Então, é um olhar, gente. Eu não trabalho com comportamento, mas eu acho lindo quem trabalha. E eu vi o adestrador falando isso e vendo, já me abriu uma coisa. Gente, olha o que a gente tem de campo dentro da medicina veterinária para ser explorado e trabalhado. Verdade. E assim, e ver dentro daquela ninhada que a gente imagina que seja o mesmo pai e a mesma mãe, né? Porque a gente não. Tem muita gente que não sabe, mas a cadela, quando tá no cio, ela pode receber várias cruzes, ela pode conceber filhotes ali de pais diferentes, né? Dentro do mesma cruza, dentro do mesmo cio, no mesmo período fértil. Então, muitas vezes o pai é diferente, mas ela é a mãe de toda a galerinha que tá ali. Tem mais de um pai. Tem mais de um pai, mas a mãe é ela. E aí você fala, nossa, como que pode, né? A mesma mãe muitas vezes teve um pai só e com comportamentos tão diferentes. Mas isso até com a gente é assim, né? Que recebemos a mesma criação, a mesma educação e também somos diferentes dos nossos irmãos. Mas ali dentro, quando a gente olha o indivíduo, então também isso é muito importante. Tem alguns estudos ingleses que eu gosto bastante. Acho até que eu cheguei a dar uma palestra com vocês no IMAN sobre isso e eu citei esse estudo, que na Inglaterra os abrigos começaram a trabalhar junto com adestradores. Porque o que acontecia? Às vezes ia a família toda, né, para adoção e o abrigo estava lotado, também com superlotação. Isso não é só aqui no Brasil, gente, não é. Né? Países desenvolvidos, países de primeiro mundo também trabalham Sim. com essa, né, tem o mesmo problema. E aí o que acontecia? Eles ficavam se batendo nas grades e latiam, uivavam, as crianças saíam chorando e não adotavam. Então, nossa, né, a ONG, os protetores abriam as portas do abrigo, as famílias vinham e ainda causavam trauma na criança e aquela agitação na cachorrada que estava presa, né, nas baias. E aí, né, poxa, como que a gente pode corrigir isso? E aí os adestradores, o pessoal que trabalha com comportamento animal começou a entrar em ação e começaram a trabalhar obediência, simular visitas, para não terem mais esse momento de agitação ali. E eles viram até que o uso de ômega 3, fugindo um pouquinho do tema aí, mas o uso do ômega 3 melhorava a capacidade intelectual desses animais e aí eles aprendiam mais rápidos, eram liberados os treinamentos mais rapidamente também. Né? Então tinha todo esse processo de ficar preparado mais rápido para receber a visita. Então é coisa que a gente também consegue ter um olhar carinhoso, né, em frente a isso, ter um zelo, um preparo maior, também a humanizar dentro do abrigo. Né, também é proporcionar um ambiente de mais qualidade de vida sem tanto estresse. Porque lembrando, à medida que eu tenho estresse, eu tenho resposta inflamatória. E isso pode reverberar de uma forma crônica e a ponto de ter alguma doença em cima disso, né, em função disso. Sim, total. E só fazendo uma ponte também, a gente vive isso, né? Vivemos. O ser humano também vive isso, não é só o animal, né? E o animal na natureza, ele selvagem, ele vai ter os picos de estresse aí, de aumento de cortisol, essas coisas, mas assim, para ele poder ter aquela força, né? Aquele estresse momentâneo para poder caçar. Exato. Né? Para garantir a sobrevivência. Para garantir a sobrevivência, depois ele volta numa autorregulação, né? Ele se autorregula de novo. Mas, né, nós humanos e trazendo os animais também já estão nessa oscilação, porque está perto de nós, né? Sim, a gente tirou dessa vida selvagem, domiciliou selvagem, e continuou dando estresse. E continuou dando esse estresse. E a gente vive também, né, nesses picos oscilantes aí, que dá também muita inflamação, dá muito estresse, aí ansiedade, aí pode entrar numa depressão e tudo que a gente já sabe. E o cachorro vai seguindo mais ou menos nessa linha, frequência nessa também, frequência. né? Até de viver num ambiente assim, com dono estressado também, né? Com responsável estressado. Tem toda essa questão também de serem tão esponjinhas, né? De captarem toda essa nossa preocupação, ou frustração, ou angústia, ou porque às vezes vivemos num ambiente estressante, né? Ou no trabalho, ou dentro da própria casa, que isso tudo é inerente ao viver naquele ambiente. Total.
E também você percebe que alguns animais, eles são mais sensíveis, né? Uhum. Outros, assim, todos os animais são sensíveis. Mas vamos supor, tem um que acabou de chegar aqui, por exemplo, não foi à toa. Ele acabou de chegar aqui. Tipo, o Ravi, ele é um animal super sensível. Você sabe, né? Sim, Porque sim. ela cuida também dele, né? Porque a gente traz os colegas para cuidar dos nossos. E ele é super sensível, eu percebo muito quando eu tô em algum processo, né? Assim, passando por algumas situações desafiadoras, eu percebo que ele já começa a ter alguns Um comportamentos comportamento diferente. diferentes. Ele Exatamente. começa, né? A gente sabe que ele tem muito essa questão de coçar, sensível, É, pele, né? é. É a primeira. É o É o sinalizador dele, né? A sinalizador, bandeirinha né? A dele ali. bandeirinha Tem dele, coisa vamos ficando supor, errada né? comigo. Tem Tem alguma coisa começando a ficar errada comigo. alguma coisa ficando errada. Daí É, eu já começo a prestar atenção mais em mim, em alguns movimentos. Então é uma troca, né? é uma Mas, troca. mas tem alguns que começa com isso mais silencioso também. Exatamente, escondem muito. Então eu acho que a gente tem os dois extremos. O pet em si também. Então, assim, a gente tem alguns cães. O gato ele esconde mesmo porque ele já é estoico de natureza. Ele não pode, Ele né? não pode Também. mostrar. Eu gosto de uma comparação, uma vez que eu vi de uma professora minha, que ela brinca que o gato, ele é a mulher de salto numa festa. Ah, Né? Tá ali não legal. aguentando de dor no pé, tudo latejando, mas tá ali, desfilando plena na festa, fazendo aquele carão, né? Isso é o ser estoico pro felino. Ele tá mal, ele tem dor, ele tá com algum processo inflamatório, ou ele tá com, né, qualquer questão, tem alguma coisa pegando nele, ele já vai esconder mesmo, porque isso é a espécie, é a espécie sendo normal. Né? Hoje, como está um pouquinho mais domiciliado também, a gente tem uma percepção, né? E o responsável também acaba percebendo um pouco. Alguns são mais ligados, são mais estudiosos também, né? Vêm mais para o consultório, buscam mais informação, então consegue prevenir muita coisa. Mas pensando no cachorro, por exemplo, que a grande parte já mostra, tem aqueles que são fora da curva mesmo e não vai mostrar. Exato. E aí eu posso ter um cão extremamente sinalizador, só que se eu também não estou preparado para perceber, né? Se eu tô com a cabeça em outro lugar, se eu só vou lá, chego, dou comida, troco água, limpo o cocô, troco xixi, né? Troco tapete higiênico, não sei o quê. Se eu também não estiver prestando atenção nisso, vai passar batido por mais tempo. Com Né? certeza. Então, eu acho que tem os extremos também. Do pessoal que percebe rápido, do cachorro que mostra rápido, do cachorro que não mostra nada e daquela família, às vezes, que vai perceber depois. Nossa, muito necessário isso. E aí eu já puxo sardinha do meu lado, né? Porque a Cia aqui sabe. A gente tem também que olhar para o ambiente, Sim. né? O ambiente faz com que, se a ambiência não tiver boa, né, a gente já começa Exato. né, a perder energia, a gente não consegue fazer as coisas, entra num estresse, em todo um processo que o animal também. Sim. Então é muito importante olhar para o ambiente, né, um ambiente harmônico. Eu falo não só de coisas, né? Aqui tá bonito, tá harmônico, né? Tá gostoso Sim. de estar. Mas um ambiente onde não tenha aquelas discussões, né? A todo momento, Sim. aqueles estresse, né? Aquela superlotação de um monte de animal e não consegue lidar com aquilo. Porque daí até para manter a higiene, né? Total. É mais difícil, porque à medida que eu tô limpando um canto, o outro já tá sujo de novo, né? E é isso, é o cansaço, é o estresse. Você perde a harmonia quando tem uma superpopulação. Né? Eles precisam de... Eles também, em vida livre, eles ficam muito tempo escondidos, dormindo, fica muito... Né? Só sai para caçar mesmo a hora que precisa. Né? Então, eles se expõem o mínimo possível também em vida livre. À medida que eu concentro, né, um N maior ali do que eu considerado adequado para aquele meu espaço, para aquela minha casa, para aquele meu apartamento, para aquele meu quintal, eu tô tirando o tempo de descanso, né, desse animal. Então aí também eu acabo mexendo um pouquinho no campo dele, né, no que ele tem, mas voltando um pouco também nessa questão de se nós estamos harmonizados, se nós estamos bem, né, num ambiente mais pacífico, né, com todos os integrantes da família, todos os integrantes da casa,
a gente tá vibrando de uma forma mais tranquila também, né? E eu falo, hoje em dia não tem como ninguém acreditar, nossa, mas a ronron terapia, vamos dizer assim, né? Aquele ronron do gato, que ele tem um determinado hertz e o nosso coração tem outro, então à medida que ele chega perto, o nosso coração tende a dar uma abrandada também. Hoje em dia não tem mais desculpa para quem não acreditava. Né? A gente acredita numa rede de Wi-Fi que a gente não enxerga, mas a gente sabe que o sinal chega, a ligação chega, a mensagem Exato. chega. Então a gente sabe que tem coisa ali que eu não estou enxergando e que chega também. Né? Hoje não tem mais desculpa, que a gente tem provas aí por A mais B de que existe essa frequência, essa ligação. É, tudo energia, Tudo, né? falou. Isso aqui é energia Exato. condensada, né? Exatamente. Prótons, elétrons se juntam, né? Tem aquela malha energética aonde condensa, a gente só consegue, os nossos olhos foram treinados para a gente ver isso aqui em matéria. Mas isso aqui existe, é energético, né? Tem vibração, qualquer coisa, né? Sim, e eu falo, então, até isso daqui, você deu o exemplo do sofá. É tão fácil perceber também, né? Que se eu deixar ele no sol, na chuva, daqui um mês ele vai estar diferente. Ele vai estar envelhecido, desbotado, sem brilho, né? Então, é o zelo que até uma coisa material exige, né? Eu não vou deixar um sofá no tempo, que não foi feito para ficar no tempo, e muitas vezes o meu pet também passa pela mesma coisa, ele também precisa desse olhar, né? E isso sim entra na humanização, né? Nesse zelo, nessa proteção, na prevenção, principalmente. Eu não preciso pagar para ver. Eu sei que se continuar assim, comendo uma ração ruim, não vacinando, não prevenindo, né, vai dar um problema lá na frente. Eu vou pagar para ver, né? Eu vou deixar as custas do sofrimento dele. Então, hoje em dia, as informações já chegam mais para nós, né? Então, esse olhar com cuidado, com zelo, eu percebo que tem chegado até eles também, mas ainda dá para melhorar um pouquinho, né? Sem ter o extremo do esperar coisas que não são da espécie deles, né? Sem antropomorfizar, vamos supor. E talvez acho que cabe, então, como que a gente poderia trazer um exemplo? Vamos trazer uma família fictícia aqui, né? Um casal que tenha um cachorro. Mas o cachorro ele é muito energético. Uma busca de alguma alteração física, de ordem endócrina principalmente, ela deve ser investigada, tá? Então, se a gente parte do princípio que clinicamente esse paciente está bem, que a gente fez os exames complementares, esse paciente está bem, eu tenho ali, né, todos os seus eixos funcionando perfeitamente, questão hormonal, tudo saudável, clinicamente e fisicamente, eu já posso acender uma luzinha ali para essa parte comportamental. Hoje em dia, a gente coloca um comportamentalista, né, para auxiliar a gente, só que aquilo que eu falo, a parte clínica, né, e eu como clínica geral, gosto muito de ser aquele fundo da coxa de retalho. Então, eu já vou entregar de mão beijada tudo que eu tenho e uma bela de uma anamnese para o comportamentalista, tá? Antigamente, a gente não tinha isso, né? Eu comecei a trabalhar com comportamentalista, acho que já em 2019, 2018 no máximo. Então faz muito pouco tempo. Antigamente a gente tinha que contar com bons adestradores. Então era difícil até, porque como eu tenho uma clínica numa cidade pequena, né, eu tinha sempre muito receio, então eu escolhi a dedo os meus parceiros, porque a gente sabia que infelizmente alguns profissionais, e acho que isso até hoje, mesmo com tanto conhecimento por aí, a gente vai ter adestrador que né, usando um tipo de adestramento que tem que ser a ferro e fogo. Então, às vezes, vai abusar de um pouco de agressividade ali para eu ter aquele comando, o senta, custe o que custar. Né? Então, senta. Não é na postura, não é no jeito, não é positivando de uma forma correta. É um reforço positivo. Usando um reforço positivo adequado, exatamente. Então, hoje a gente tem isso, né? Além de bons adestradores, ainda nós temos o médico veterinário comportamentalista. Aí sim a gente começa esse trabalho. Que nem eu adotei o meu trio, né? Não faz muito tempo, vai fazer uns 6, 7 meses, e já vieram adultos, né? Então eu tenho uma de 6 anos que veio de um lar, com experiências desse lar, e adotei pai e filho, então ela com 6 anos, o pai e filho 10 e 12 anos de outra residência, entendeu? Então eu tenho essas questões
E eu entendi que deveria ter um choque ali, mas graças a Deus entre eles, até porque foram 2 machos juntos e uma fêmea, né, sozinha da outra casa, então isso facilitou muito, eles se deram super bem já de cara, mas é aquela coisa, existem questões individuais que eles viveram esse tempo todo, e que eu não sei, né, e que eu não sei, e que eu não sabia, e a gente tá descobrindo agora, então chegou num ponto, sim, que eu tive que colocar o comportamentalista na jogada e falar, viu, tem algumas questões aqui que não tá funcionando dentro desse lar e que eu parto de um princípio de que é um lar harmônico, que é um lar sem agressividade, que é um lar que a gente tentou proporcionar tudo do bom e do melhor dentro da nossa possibilidade financeira também. Então, nossa, descobriram um vazamento pela cerca para uma área verde. Tá, então vamos consertar essa fuga, não pode existir. Né? Então, houve ali algumas adaptações de cara que nós já sentimos essa necessidade e depois veio a questão com o comportamentalista, né? Mais para trabalhar um pouco a obediência, trabalhar um pouco a ansiedade, que isso tinha muito ali, né? Veio a parte também, você trabalhando a parte com a gente, com a comunicação, e sentiu algumas coisas ali e já conseguiu adiantar isso pra gente. Então a gente começa a entender melhor, a ter um outro olhar. Poxa, ele faz isso por isso e por isso e por isso. A partir do momento que eu entendo que eu tenho isso na minha casa, no meu lar, poxa, eu vou ter um outro olhar e vou ter uma outra ação em cima disso. Consigo direcionar. Ou seja, eu pego um atalho, eu chego mais rápido no tratamento eficaz ali, embora eu falo tratamento, mas não é uma coisa, né? Nossa, não é o mesmo tratamento, tá com uma diarreia, vamos lá, vamos tratar. Não é isso. Mas é trazer o tratamento de conforto e qualidade de vida. Porque à medida que eu consigo corrigir aquela atitude que tem a ver com ansiedade, eu consigo ter um ambiente mais harmônico. Então, todos os envolvidos ali, né, não só os outros cães, mas eu, meu marido, os gatos, né, todo mundo que vive ali, né, eu falo, não só os seres humanos, afinal somos seres elétricos, né, então tá todo mundo sobre uma certa frequência. Eu consigo melhorar em algum nível, em alguns níveis, aquela convivência. Então eu sei que ali eu tô no caminho, faz, né, pouquíssimo tempo que a gente tá com eles e a gente tá trabalhando isso com comportamental, com integrativa, com holístico, então tem todo um... Eu vejo que são atalhos que a gente vai pegando para chegar mais rápido no nosso objetivo. E olha que importante a questão, né, do ambiente, da ambiência, né, que a gente comentou, né, sobre o animal viver num ambiente equilibrado, numa situação que ele consegue também entender o campo. Exatamente, né? Exatamente. Para poder melhorar, porque ele sabe que aquilo, ele vai e fala assim, poxa, aquilo que eu fazia já não é mais necessário, não é mais daqui. Não é mais daqui. Né? Ele poderia ter trazido isso até hoje, porque no ambiente anterior ele precisava, porque era um outro estilo, né? Era chácara, um ambiente muito mais aberto, era um sítio, né? E hoje ele veio para uma chácara um pouco mais, num ambiente um pouco mais reduzido. E talvez fica mais próximo de você do que ficava exatamente, com os outros responsáveis. Exato, Então, assim, uma parte da história acabou vindo, né? No meu caso, né? Nesse exemplo pessoal, eu recebi uma parte da história, mas aquela coisa, os detalhes no dia a dia, a gente não sabe como que era, né? Nem do pai e do filho que veio de um lar e nem dela que veio sozinha de outra residência. E essa vontade que você teve, né? Esse olhar que você teve. Não... Porque muitas pessoas acabam fazendo o quê? Ai, não dá certo, não vai dar certo daqui, eu vou doar. Sim, não é? Sim. Então, é mesmo você aceitar e ir atrás, porque existe coisas também que você vai aprender, que o animal vai aprender, e que você precisa, muitas vezes, mudar alguns comportamentos seus, que não olhar faz mais para dentro, às vezes. Olhar mais para dentro, porque a gente só fica buscando as coisas externas. E crescer junto com eles. Né? E é engraçado porque no consultório eu já me deparei várias vezes de atender paciente de que foi doado e readotado por diversas vezes. E aí chega até com um olhar perdido, não se sente pertencente a nenhuma família. E isso para mim era desesperador.
E eu falava assim, não, se tá passando por isso é porque ele tem que aprender, a família tem que aprender, existe sempre um porquê, né? Todo mundo ali, todos os envolvidos têm que experienciar aquela situação, então nada é por acaso. Eu me aprumava novamente, eu respirava fundo, né? E tentava mostrar, né? Tentava extrair ao máximo do que essa família atual estava precisando, o que estava buscando, para atender essa necessidade, para parar, para cortar aí esse ciclo, né? De não, libera para adoção de novo, vou tentar achar outra casa. Porque eu falava, gente, isso não vai melhorar nunca. Não vai melhorar. Vai ficar um ciclo vicioso, né? E eu sentia que eles chegavam com um olhar totalmente perdido pra gente, e eu sentia que aquelas famílias que acabavam liberando de novo para nova adoção ou devolviam para o abrigo, muitas delas continuavam sendo minhas clientes através de, né, por conta de outros pets. E eu sentia que ficava um vazio, que ficava alguma coisa martelando. Eu deveria ter feito isso mesmo, sabe? E lógico, eu já me deparei com algumas de que segue o baile, tá tudo certo, se encaixou com outro, o cachorro foi lá, adotou outro, ou comprou outro, tal, e se encaixou. Mas isso também tem a ver com crença, né? Se eu fico apegada àquilo, se eu me cobro, se eu me julgo. E algumas entendiam, não, eu tentei, não deu certo, e eu vou disponibilizar para dar certo em outro lugar. Também tem muito a ver com aquilo que a pessoa acredita, né? Sim, total. Com a evolução de cada um também. Exato. Porque ali a gente não tá lá para julgar se tá fazendo certo ou se não tá. A gente só precisa ajudar, né? Essa é a nossa função, de harmonizar, de equilibrar a família com o pet. A gente tem a expertise de lidar com o pet, de saber a necessidade básica, de saber como que é a biologia, como que aquele organismo funciona, e a parte, né, de interação, de integrar os seres, né, os humanos ali com os animais. Mas chega um ponto que a gente também não consegue interferir, né? Então eu sempre brinco, eu falo, gente, é sem julgamento, me fala o que você está sentindo, eu preciso saber o que está se passando naquela casa para eu conseguir, né, traz aqui para mim para eu conseguir ajudar melhor. É muito importante, né? Essa questão, porque é pra gente ir na causa raiz, né? Exato. Por isso que o trabalho que eu faço também, essa parte energética, que eu gosto bastante, vou para a parte mais sutil, aonde eu acesso mais as emoções, eu acesso um lugar que ainda fica oscilando, né? Porque como a gente comentou, fica muito no externo, o tutor ainda não quer olhar que aquilo pode estar ressoando no animal, né? Não que eu ache que 100% das coisas, tudo que acontece com o pet é por causa do tutor, sim. né? Mas realmente a gente vê por experiência de trabalho que sim, Uma parte né? importante Uma parte disso importante disso está acontecendo um percentual muito alto, né? Vamos dizer assim, porque os cachorros existem os processos deles, né? Por si só, por evolução ou por coisas que acontecem. Mas é necessário muito olhar para esse eixo, sabe? Você se abrir para isso. E isso que é difícil às vezes, porque ele não é palpável, né, Déia? Não é palpável, exato. Mas essa faz toda a diferença. Exato. Mas é o caso que você está falando, isso já desperta quando você trouxe esse local, essa abertura dentro dos seus atendimentos. É outra entende? coisa. Não é simplesmente fazer a prescrição ali. Não é o remediar. Não remediar. Eu falo, é tentar buscar a causa base. E às vezes a gente tem essa abertura também com a própria família. Por exemplo, já introduzi o trabalho da Lucine em diversos lares ali, né, das pessoas que eu atendi, diversas pessoas que acabam passando com a gente ali no consultório. O trabalho da microfisioterapia também é fantástico. Gente, é né? fantástico. Ela já veio aqui fazer esse episódio, volta lá, porque é lindo. Eu aplico é bonito de ver. Mim, é muito potente, é maravilhoso. Então eu falo, são atalhos que a gente acaba pegando. E coisas que na medicina tradicional a gente não vai ter. Sabe? A gente vai ficar remediando e prescrevendo, dopando, sedando, só tapando o sol com a peneira. Né? Então, à medida que a gente consegue acessar um outro campo num outro nível, que eu não preciso enxergar, eu não preciso palpar, a gente sabe que está lá, que ele existe. Né? Hoje não tem mais essa desculpa.
Então, a gente consegue proporcionar um bem maior ainda, né? Cortar caminho, aí, vamos dizer, para chegar num resultado positivo mais rápido. Isso, com certeza. Porque as emoções, quando a emoção chega, que não tem mais como você canalizar essas emoções, vem pro físico. Exatamente. O corpo te avisa, o corpo é muito inteligente, ele acaba te avisando, ele vai avisar no animal, né, dos Sim. processos dele, vai avisar para você olhar, ok. Não, não que a gente nunca, eu sempre falo isso, né? Eu adoro a medicina, a gente não pode negar a medicina nunca, né? Sim. Ela é uma companheira. Ela tem que andar junto, ela sim. tem que andar junto sempre. Isso é maravilhoso. E tem algum caso, né, que você comentou comigo? Que eu achei tão A gente bonito, teve. né? Esse caso foi muito lindo, porque eu não imaginava que existia tamanho sofrimento, né, do meu paciente, né, dessa cachorrinha em questão, e consequentemente da família também, porque no consultório ela nunca se apresentou agressiva, ela nunca se apresentou reativa, medrosa, era uma flor que chegava lá, né, com um olhar super especial, super feliz, de bem com a vida, aquela cachorra animada. Ela era jovem, ela devia ter uns 2 anos na época, isso faz muito tempo. Isso deve ter acontecido lá em 2009, por aí. A clínica era recente, né? A gente tem a clínica desde 2007, mas isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. E a gente contava com o trabalho de um adestrador parceiro nosso, e que a queixa, né, da responsável dela era que ela estava recebendo muita reclamação da vizinhança por conta dos latidos dessa cachorrinha. E ela era uma graça, uma coisa linda, estava sempre de bem com a vida, e na clínica não latia, não fazia nada, mas porque ela estava no ambiente explorando ali o ambiente. Para ela tudo era novidade ali. O que não era mais novidade era o corredor que ela vivia e o quintal que ela vivia. E aí a gente começou a entender, quando eu comecei a gente viu que ela estava bem fisicamente, clinicamente, não tinha alteração nos exames complementares, todos os parâmetros dela estavam normais, eu coloquei o adestrador na jogada, uma pessoa super experiente, e falei, ó, tá recebendo multa daqui a pouco do condomínio, porque já tinha chego, né, a advertência ali da administração, a vizinhança super já reativa com essa família, e eu não sabia como que era, né, a casa e tudo mais, eu nunca tinha ido lá. E aí eu falei pra ele, ó, ela tem 3 crianças, eu imagino que seja uma casa com um ruído sonoro ali muito grande, de gritaria das crianças, e de brinquedo das crianças e tudo mais. E realmente era uma escadinha ali, eram 3 filhos. E quando ele chegou, ele se deparou com uma casa extremamente agitada por conta de 3 filhos. A desarmonia entre o casal também era grande e muita bagunça. Então, o que acontecia? Para ela não pegar o brinquedo das crianças, porque as crianças estavam numa idade que não entendiam e choravam, ela ficava presa numa lateral ali, no corredor da lateral. Então, quando soltava pro quintal todo, daí ela ia fazer alguma arte, mas porque ela tava com aquela energia concentrada de ter ficado horas ou dias presa, né, nesse ambiente e tudo mais. E o latido era em decorrência disso, de uma situação de estresse que ela estava vivendo. Ela queria interagir. Ela queria interagir. Imagina, ela ouvia que tinha gente lá dentro, ela via os brinquedos, mas ela não podia fazer nada. Então, quando ela soltava, quando ela era solta, ela queria ir, né, mexer no brinquedo da criançada e tudo mais. Nem sabia o que ela queria fazer, né? Era, pra ela era um play center, né? Era um playground ali. Play center a gente entregou a idade, né? Daí, chegou no primeiro atendimento, o adestrador já entendeu, né, a necessidade e ele quis fazer um laço mais rápido com ela, com a cachorrinha. Então ele, não, eu tenho que ser um amigão dela, ela tem que me ver, ela tem que confiar em mim, ela tem que gostar de mim. E aí ele começou a levar ela para os passeios, e começou a fazer os treinamentos numa área externa, em praça e tudo mais. Então, quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está criando um laço com ela, ele está gastando, além da atividade física, né, além do andar, do correr, né, dessa exaustão física, ele está trabalhando também a parte intelectual dela e a parte do entretenimento. Essa divisão, sim, quando eles trabalham, ela é muito mais cansativa até do que o caminhar. Porque, mas gente, era um cachorro desse tamanho, metabolismo aceleradíssimo, ela podia dar 10 voltas no lago do condomínio, que dali 5 minutos ela estava revigorada. Nós não. Mas ela sim. Então não ia adiantar ele dar o gasto energético dela ali físico, que dali 10 minutos ela ia começar a latir de novo se ele deixasse ela ali dentro. Então ele teve que trabalhar a parte, né, do entretenimento.
que seria, pra gente, um jogo de xadrez, né? Que seria um filme gostoso. É esse gasto. Não é só o botar na academia ou põe na piscina e faz nadar, né? Porque a gente também vai revigorar ali, a gente tem um tempo, mas a parte do intelectual, ela é muito mais cansativa quando a gente trabalha a mente do que o corpo. Então, ele criou um laço ali com ele de ser o amigão novo dela. Então ela via ele, ela adorava o horário que ele chegava, ela já sabia, ela esperava isso acontecer, porque ela sabia o dia que era, o horário que era, de inteligente que ela era. E então, quando ele entendeu o que estava acontecendo, que ele viu que era o ambiente, ele corrigiu, ele, né, ele pontuou ali pro casal o que estava acontecendo e mostrou para as crianças quais brinquedos seriam dela, né? E que quando as crianças estavam brincando junto com ela, que teria que usar tais brinquedos e não mostrar os brinquedos das crianças para não ter destruição da parte da cachorrinha, né? Dos brinquedos que não podia brincar, as crianças entenderam isso. E às vezes uma pessoa de fora falando é muito mais rápido, né? Esse aprendizado até do que o próprio pai e mãe falando dentro de casa. E aí as crianças compraram a briga dele porque ele conseguiu mostrar, né, a real situação ali e o que seria divertido. Ficou divertido pro cachorro, ficou divertido para as crianças, e aí ele conseguiu ganhar todo mundo. Porque daí a família entendeu, né? Os pais entenderam que tinha harmonia no momento que ele estava lá. Opa, peraí, isso que a gente quer para depois também, não só a hora que ele tá aqui. Então, a divisão de brinquedo, guardar brinquedo, a coisa de jogar brinquedo, as vozes diminuíram, todo mundo começou a falar um pouco mais baixo. Ela entendeu que se ela se comportasse, ela ficaria perto da família. Ela ficando perto da família, ela gastaria mais aqui, não na bagunça. Então, foi um ciclo positivo que foi estabelecido. E nunca mais essa cachorra voltou a latir. Ai, que bonitinho. Nunca mais teve essa reclamação. Então, assim, foi muito rápido, Deia. Ele ficou trabalhando ali um mês, sabe? O segundo mês foi mais para manter um pouquinho, e daí, mas em um mês ele já não tinha mais problema. Foi muito rápido. Então, quando a gente tem pessoas que entendem de comportamento, né? E nesse caso, foi um adestrador, ele não era veterinário comportamentalista. Hoje a gente tem ainda, né, mais ferramentas, a gente pode abusar, sim, né, do trabalho de um bom adestrador e ainda de um veterinário comportamentalista, para conseguir trazer esse equilíbrio para dentro desse lar. Nossa, maravilhoso. Foi muito bonito presenciar e poder fazer parte disso, sabe? Foi bem, eu fiquei bem feliz, né, que eu pude ajudar dessa forma. É, porque tem coisas que saem um pouco da nossa, às vezes, da nossa alçada, né? Sim, mas a gente tem que tenta sair buscar mesmo, a gente não todo. sabe a tudo, e a não gente não sabe tem que saber tudo mesmo. Mas só de apontar, Direcionar. direcionar, de ter esse feeling, né? Desse olhar, já muda tudo. Exatamente. Né? E de ter parceiros bons, né, em volta da gente também. Sim, Trabalhar. Né? Trabalhar. Trabalhar. Que lindo. Nossa, dá pra gente falar tanta coisa. Dá pra ir longe. Dá pra ir longe. É. Maravilhoso, mas eu acho muito importante a gente trazer essa consciência, né, dentro da nossa profissão, porque essa humanização... Exato. Né? Que era, quando você me convidou, eu queria atender, lógico, né, a sua expectativa, a expectativa de quem está nos assistindo. E eu acho que quando a gente pensa assim, que se isso for só uma sementinha que a gente conseguiu colocar aqui hoje, né, e eu tenho certeza que isso vai render muitos frutos, isso vai florescer, porque então eu penso que essa sementinha é o trazer para a consciência. Exato. Quando eu sei que existe coisa além e que eu não sou obrigada, né, não sou obrigada a saber tudo dentro de casa com o meu pet, mas eu sei que agora tem gente que sabe, eu posso contar com isso, né, eu já consigo ter um ambiente mais harmônico. E isso é trabalhar com saúde única, é melhorar a vida da família como um todo. Nossa, muito importante o que você falou. E principalmente, se a pessoa então estiver aberta para olhar para dentro, não só para o externo, conseguir deixar a gente um pouquinho além, o negócio muda de figura. Exatamente, né? Muda. O padrão vibracional eleva, a harmonia eleva, o equilíbrio, tudo isso. E você já traz uma cura, vamos dizer assim, entre aspas. Com certeza. Mas, né, a gente não tem ideia do que a gente está prevenindo. Porque eu estou tirando resposta inflamatória, eu estou tirando estresse. Então, eu não sei nem quantos exames eu vou deixar de fazer nesse paciente. Isso. Eu não sei, não dá para mencionar
né? A tamanha prevenção que a gente coloca ali, que é estabelecida nesse É. sistema. E olha que lindo, né? Os animais trazem pra gente questões como essa que você trouxe, que parece ser, um latido, mas olha quanta coisa foi harmonizada dentro da família, né? Com Exatamente. as crianças, O casal, com o a casal. relação de mãe com os filhos, do pai com os filhos, É. né? Foi maravilhoso, foi muito gratificante poder ter feito parte disso e mesmo que só apontando, mesmo que só sinalizando Sim, ali, sim. eu não sei fazer, mas tem gente que sabe, É. né? E chamar esse parceiro e falar, ó, a minha parte enquanto clínica desse paciente, eu tô te garantindo que tá tudo bem, fisicamente, clinicamente, né, hormonalmente, tá tudo alinhado, a gente só precisa descobrir o que tá acontecendo ali de parte comportamental. Né? Que foi o estopim de Uhum. tudo. Nesse caso era isso. Era isso, maravilhoso. Ai, gratidão mais uma vez você aqui. Muito Espero obrigada, que você Dé. volte com outros assuntos, né? Porque é muito gostoso falar com a Si e a gente discorrer sobre tantas coisas, Sim. né? Que a gente pode também, como você falou, né? Ficar plantando essa sementinha. Exato, de levar informação De levar mesmo, né? informação. Como formadores de opinião que somos, Uhum. eu acho que a gente tem que estar sempre buscando e tem que estar também transmitindo, né? Não reter esse conhecimento, Sim, com né? certeza. Mostrar e passar isso adiante. Maravilhoso. Gente, muito obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui. E até o próximo episódio. Então. Até o próximo, espero poder vir mais. Com certeza. Gratidão, muito Já obrigada. está convidada. Tchau, pessoal. Até Tchau, a tchau, próxima. até a próxima.